Olá! Hoje a nossa análise vai fundo numa ideia bem provocativa do Sam Harris, o neurocientista e filósofo. Será que dá para basear a moralidade na ciência? Mais especificamente, no bem-estar de seres conscientes. A gente está partindo de um diálogo bem denso que explora justamente isso. E a grande questão é, será que essa proposta do Harris acaba caindo num argumento circular? E mais ainda, né? Será que é possível definir o que é bom ou mal sem acabar girando em círculos? A ideia central dele, assim, é que questões de certo e errado são, na verdade, fatos. Fatos sobre o sofrimento e o florescimento de quem? De quem sente, né? Exatamente. O Harris, ele propõe um ponto de partida bem radical, digamos. O pior sofrimento possível para todos. Ele argumenta que, por definição mesmo, esse estado seria ruim. Se a palavra ruim tem algum significado, bom, ela se aplica a essa condição limite, a esse inferno total. E a partir daí, qualquer movimento que se afaste desse extremo negativo seria objetivamente uma melhora, um aumento no bem-estar. É quase como, sabe, aquela reação de tirar a mão do fogão quente. Uma aversão, assim, fundamental àquilo que é intolerável. Ok, essa base parece intuitiva, né? Tirar a mão do fogo, evitar o sofrimento máximo. Faz sentido. Mas é justamente aí que o debate na nossa fonte esquenta, porque os críticos apontam para uma possível circularidade. Quando Harris diz, se algo é ruim, então o pior sofrimento possível é ruim. Ele não está já pressupondo o que ele quer provar? Quer dizer, que existe um ruim objetivo para começo de conversa? Fica parecendo meio uma armadilha lógica, não? Estamos da circularidade. Mas a defesa do Harris é interessante. Ele compara a moralidade com outras áreas, tipo a ciência ou a matemática. Ele argumenta que todo sistema de conhecimento, na verdade, parte de axiomas, né? De fatos brutos. São aquelas verdades fundamentais que a gente aceita sem precisar de uma prova adicional. Tipo, objetos físicos existem. Precisamos de um ponto de partida, sabe? E ele sugere que existe um padrão duplo aí. A gente aceita esses pontos de partida na ciência, mas para a moralidade a gente exige uma justificação externa, absoluta. Para ele, negar que o sofrimento extremo é ruim, olha, é como dizer que 2 mais 2 não são 4, ou que quadrados são redondos. Seriam só ruídos verbais, sabe? Afirmações desconectadas da realidade e da experiência consciente. Entendi a defesa do axioma. Mas será que isso resolve mesmo a acusação? Ou só desloca o problema para esse ponto de partida, esse axioma moral? E como é que isso muda o jeito de falar sobre moral? A fonte menciona que ele parece até disposto a deixar de lado termos como deveria ou certo-errado. É isso mesmo. Sim, exatamente. Ele se inclina para uma abordagem mais descritiva. Ele foca no que chama de paisagem moral. Imagina assim, um terreno com picos de bem-estar e vales de sofrimento profundo. A tarefa moral, então, vira descobrir como navegar nessa paisagem. Que ações levam aos picos, quais nos afastam dos vales. Ele argumenta na fonte que essa visão mais descritiva captura o que realmente importa pra gente na moralidade, mesmo sem usar a linguagem tradicional do dever. Só que aí entra aquela crítica sutil que a fonte menciona, comparada à falácia de Atlântida. Falácia de Atlântida. O que seria isso? Explica um pouco melhor. É uma analogia interessante. Sugere que talvez o Harris esteja descrevendo algo real, importante, tipo a nossa aversão ao sofrimento, o nosso desejo por bem-estar, algo como uma Veneza da experiência humana, sabe? Algo concreto que existe. Mas ele estaria chamando isso de Atlântida, ou seja, de moralidade objetiva. A crítica é que, ao redefinir a moralidade como bem-estar, ele pode estar falando de algo valioso, sim, mas talvez não exatamente daquilo que as pessoas tradicionalmente entendem por moralidade, que talvez envolva outras noções, né? Noções de dever ou regras que vão além do simples cálculo de bem-estar. Entendi. Então, o que fica dessa nossa análise toda? A gente tem essa tentativa bem ambiciosa do Harris, né, de ancorar a moralidade na ciência do bem-estar, mas ele esbarra nesse desafio filosófico pesado da circularidade e na própria definição do que a gente chama de moral.
E essa discussão não é só acadêmica, né? Tem implicações. Se o Harris estiver certo, a moralidade ganha uma base científica. Talvez. Agora, se os críticos estiverem certos, essa tentativa específica falha e a busca por fundamentos morais objetivos, bom, continua em aberto. Exato. Isso nos deixa com uma questão para pensar, né? Se o pior sofrimento possível funciona como um axioma moral, como Harris sugere, o que isso revela sobre a natureza da razão e dos valores? Será que estamos, no fundo, apenas descrevendo preferências humanas? Preferências muito profundas, talvez universais, moldadas pela nossa biologia, pela física da consciência? Ou será que a gente está tocando em algo mais fundamental? Algo sobre a própria estrutura da realidade enquanto experiência consciente? É uma pergunta que fica pairando, sabe? Explorando se essa base é, em última análise, algo nosso, subjetivo, ou se aponta para uma verdade mais objetiva sobre o que significa sentir. Fica a reflexão.